Olá, depois de 90 dias, com 22.438 palestinos mortos na faixa de Gaza, não há perspectiva de fim da guerra de Israel contra o movimento de resistência islâmica, o Hamas, e aliados que mataram 1.139 israelenses estrangeiros e sequestraram cerca de 250 pessoas no ataque terrorista de 7 de outubro. Altos funcionários israelenses falam em mais 6 meses de guerra. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado que matou 84 pessoas no Irã, de acordo com números revisados divulgados pela ditadura teocrática iraniana. O atentado não teve nada a ver com a guerra, apesar das acusações do regime dos ayatolás aos Estados Unidos e a Israel no primeiro momento. Num comunicado, o Estado Islâmico declarou que 2 de seus membros ativaram seus cinturões de explosivos no meio de uma grande reunião de apóstatas perto do túmulo de seu líder, Qassem Soleimani. Os xiitas são considerados apóstatas por grupos extremistas sunitas. A rede terrorista Al-Qaeda tinha uma política de não matar muçulmanos, mas o Estado Islâmico considera os xiitas infiéis. Eu falei ontem aqui que o atentado não tinha as características das ações de Israel contra o Irã, não tinha elementos para chegar a uma conclusão definitiva, mas tudo indicava que não era uma ação, um atentado terrorista cometido por Israel ou pelos Estados Unidos. Tanto o Irã quanto o Estado Islâmico são fundamentalistas muçulmanos, mas o Irã é xiita e o Estado Islâmico sunita, são inimigos. É evidente que a Revolução Islâmica de 1979 no Irã deu um impulso extraordinário ao islamismo político e ao jihadismo. Mas, repito, eles são inimigos. O Estado Islâmico é fruto da revolta sunita deflagrada pela invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 20 de maio de 2003. A morte do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que era o enviado especial da ONU, em 19 de agosto de 2003, foi um atentado cometido por jihadistas, pelo mesmo grupo que viria a formar o Estado Islâmico. Havia grupos extremistas muçulmanos no Iraque, durante a ditadura de Saddam Hussein, que eram inexpressivos e duramente reprimidos. Quando os Estados Unidos derrubam Saddam Hussein, as forças de segurança e dissolvem as forças de segurança e o partido do ditador, alienando a minoria sunita que mandava no país há séculos, cerca de 3 séculos, desde que o Império Otomano suplantou o Império Persa e assumiu o controle da região. A invasão americana entregou o poder à maioria xiita, que se aliou ao Irã, e isso fomentou a revolta sunita, além, claro, da reação contra a invasão norte-americana. O Irã foi o grande beneficiário da invasão do Iraque, um país criado artificialmente depois da Primeira Guerra Mundial, sob influência do então subsecretário do Exterior britânico para o Oriente Médio, Winston Churchill. Os vencedores da Primeira Guerra Mundial quebraram a promessa feita aos curdos de criar o Kurdistão. Os curdos são o maior grupo nacional do mundo sem um país. O Churchill juntou a província curda de Kirkuk, que hoje fica no norte do Iraque, é rica em petróleo, às províncias de Bagdá e Bássora, do Império Otomano, para criar o Iraque como um anteparo ao poder do Irã. A invasão irresponsável e criminosa do presidente George W. Bush acabou com isso sob o falso pretexto de que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Saddam Hussein nada tinha a ver com os atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, cometidos pela rede Al-Qaeda, que aproveitou a situação de anarquia no país para se infiltrar no Iraque. O Estado Islâmico é sucessor da Al-Qaeda no Iraque, criada em 17 de outubro de 2004, depois da primeira Batalha de Fallujah, que foi uma operação militar dos Estados Unidos para vingar a morte de 4 norte-americanos arrastados e mortos pelas ruas da cidade em março de 2004. Em 15 de outubro de 2006, a Al-Qaeda no Iraque vira o Estado Islâmico do Iraque. Em 8 de abril de 2013, 2 anos depois do início da Guerra Civil na Síria,
o Estado Islâmico no Iraque se transforma no Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Depois da conquista de Mossul, a maior cidade do norte do Iraque, aliás, a origem da palavra muçulmano, em 29 de junho de 2014, o Estado Islâmico vira só Estado Islâmico ao proclamar a fundação de um califado com jurisdição universal, ou seja, queria dominar o mundo inteiro. O general Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, o braço da Guarda Revolucionária Iraniana para Ações no Exterior, organizou mais de 60 milícias no Oriente Médio, entre elas milícias xiitas iraquianas inimigas do Estado Islâmico, e apoiou na Guerra Civil da Síria a ditadura de Bashar Assad. Soleimani foi morto pelos Estados Unidos há 4 anos, perto do aeroporto de Bagdá. O atentado terrorista em Karmania, sua terra natal, onde ele está enterrado, no atentado terrorista, o Estado Islâmico atacou uma procissão em sua homenagem. Então, fica claro que o atentado terrorista no Irã não teve nada a ver com a guerra entre Israel e o Hamas. O Hamas é o principal grupo fundamentalista palestino. Sob o trauma da dor e do horror dos massacres do Hamas, o pior ataque a judeus desde o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, a sociedade israelense fecha os olhos para a destruição da faixa de Gaza. Com um governo de extrema-direita refém de militantes religiosos expansionistas, Israel se isola cada vez mais do resto do mundo, observa o jornal esquerdista francês Libération. Para a maioria dos israelenses, a prioridade é destruir o Hamas, mesmo que isso ponha em risco a vida dos 128 reféns que ainda estariam em poder dos terroristas. Cerca de 20 podem estar mortos, de acordo com a inteligência de Israel. O ministro do Patrimônio Histórico israelense, Amihai Eliyahu, do partido de extrema-direita Poder Judaico, chegou a sugerir o uso de uma bomba atômica para destruir Gaza, além de ser um absurdo e um crime. Como é um território estreito, a radiação afetaria diretamente as regiões de Israel invadidas pelos terroristas em 7 de outubro. Os ministros mais extremistas do governo mais extremista da história de Israel, o ministro da Segurança Pública, Itamar Ben-Gvir, do partido Poder Judaico, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, líder do partido sionismo religioso, defendem abertamente a expulsão dos palestinos sob a proposta falaciosa de imigração voluntária. Isso seria uma faxina, limpeza ou purificação étnica, um crime de guerra. Se houver 100 a 200 mil árabes em Gaza, em vez de 2 milhões, seria uma discussão totalmente diferente depois da guerra, declarou Smotrich à Rádio do Exército. A Arábia Saudita, que antes da guerra negociava o reconhecimento de Israel, e um dos objetivos do Hamas foi bombardear este acordo, a Arábia Saudita rejeitou categoricamente qualquer tentativa de expulsar os palestinos de Gaza. Já os Emirados Árabes Unidos, que estabeleceram relações com Israel nos Acordos de Abraão em 2020, defenderam a decisão de normalizar as relações e disseram que não vão romper com Israel, apesar da guerra em Gaza. Os militares israelenses sabem que é impossível expulsar os palestinos de Gaza, que o mundo jamais aceitaria, e que no futuro Gaza terá um governo com participação da Autoridade Nacional Palestina, como defendem os Estados Unidos, a Europa, o mundo árabe e o chamado Sul Global, ou seja, praticamente todo o mundo. Mas Netanyahu, que hoje só tem o apoio de 15% dos israelenses e deve cair depois da guerra, precisa dos extremistas para se manter no poder e não ser condenado nos processos que enfrenta por fraude, corrupção e abuso de poder. Sob pressão da extrema-direita, o chefe do governo de Israel se recusava a convocar uma reunião com os militares e serviços de inteligência para discutir o futuro de Gaza. As divergências entre a extrema-direita e os militares explodiram aos berros numa reunião ministerial na noite de quinta-feira,
reunião esta que ia discutir finalmente a reunião convocada para discutir o pós-guerra. Ben-Gvir e Smotrich atacaram o chefe das Forças de Defesa de Israel, general Herzi Halevi, por ter nomeado para a comissão que investiga o ataque de 7 de outubro oficiais que apoiaram a retirada israelense da faixa de Gaza em 2005. É um sinal claro de que esses extremistas querem a reocupação e a recolonização de Gaza. O ex-comandante militar e ex-vice-primeiro-ministro Benny Gantz, membro do gabinete de guerra, que aparece como favorito nas pesquisas para ser o próximo primeiro-ministro de Israel, reagiu dizendo que esta é uma investigação profissional sobre o que aconteceu para servir de base para atingir os objetivos da guerra e se preparar para um possível conflito no norte de Israel, na fronteira com o Líbano. Os gritos puderam ser ouvidos do lado de fora da sala. Diante do bate-boca, alguns militares se retiraram. É uma vergonha e uma desgraça o que aconteceu aqui, desabafou outro ministro. Você pode criticar o exército, mas eles atacaram o comandante-em-chefe pessoalmente, sem parar. É preciso repensar se esse é o fórum adequado para tomar decisões sobre a política de segurança. Não quero nem pensar no que vai acontecer quando nossos soldados no campo de batalha ouvirem falar do que aconteceu aqui e como o comandante deles foi atacado, acrescentou o ministro. Ao encerrar a reunião, Netanyahu disse ao comandante-em-chefe que, às vezes, você precisa ouvir os ministros, ou seja, ficou do lado dos extremistas. Na quinta-feira, antes dessa reunião, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, apresentou uma proposta para o futuro de Gaza. Israel manteria o controle de segurança do território palestino, que seria reconstruído por uma coalizão internacional, com os palestinos administrando as atividades civis. Os países árabes jamais vão concordar com isso e seriam parte fundamental dessa aliança interna, dessa coalizão de países para reconstruir Gaza. O ministro da Defesa afirmou que nem Israel nem o Hamas vai governar Gaza. Mas o ex-primeiro-ministro palestino Salam Fayyad, que hoje é professor nos Estados Unidos, entende que qualquer discussão sobre o pós-guerra em Gaza precisa ser baseada num consenso nacional, ou seja, deve incluir o Hamas, o que é inaceitável para Israel. O Egito propôs um plano de paz em 3 etapas, com uma trégua inicial de 10 a 14 dias para trocar mais 10 reféns israelenses por presos palestinos, 40 presos palestinos seriam, seguida de um cessar-fogo definitivo, a libertação de todos os reféns, a formação de um governo provisório de tecnocratas, a retirada total de Israel em troca de um compromisso do Hamas de não atacar mais o Estado judaico e eleições para preparar a criação de um Estado nacional para o povo palestino, juntando Gaza e a Cisjordânia. O atual governo de Israel rejeita totalmente a criação de uma Palestina independente. Nesta semana, o deputado Moshe Saada, do partido Likud, do primeiro-ministro Netanyahu, afirmou que toda a população de Gaza deve ser destruída, o que caracterizaria genocídio, um crime ainda pior do que a limpeza étnica. Ben-Gvir disse que Saada falava em sentido figurado, mas seu desejo de vingança ilimitada é evidente. A embaixadora de Israel nos Estados Unidos, Tzip Hotovely, ex-deputada e ex-ministra, também do partido Likud, declarou que não há outra solução a não ser destruir toda a escola e toda a mesquita em Gaza para acabar com a infraestrutura do Hamas. Estes discursos de ódio são citados na denúncia de 84 páginas apresentada pela África do Sul ao Tribunal Penal Internacional, acusando Israel de atos de genocídio. As alegações serão examinadas em 11 e 12 de janeiro pelo tribunal.
já são 22 mil, falei no início, 22.438 palestinos mortos em Gaza, 125 nas últimas 24 horas. Mais de 85% da população de Gaza, quase 2 milhões de pessoas, de acordo com a ONU, fugiram de casa e vivem em condições abjetas, à beira da fome, sob ameaça de epidemias. Mais de 355 mil casas foram destruídas, 80% das edificações do norte de Gaza e a metade dos prédios de todo o território palestino. Estive em todos os tipos de conflito e todos os tipos de crises, disse ao jornal norte-americano The Washington Post o economista Arif Hussein, do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Em toda a minha vida, nunca vi nada igual em termos de gravidade, escala e rapidez. A guerra é travada em várias frentes, em alta intensidade em Gaza e em baixa intensidade no norte de Israel e no Líbano, na Síria e no Mar Vermelho, sem falar nos ataques de milícias xiitas ligadas ao Irã a bases militares dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira que mataram com um drone Mushtaq Jawad Kazim al-Zawahiri, membro da milícia Harakat Hezbollah al-Nujaba, o movimento dos nobres do Partido de Deus, acusado de atacar bases norte-americanas no Iraque. O movimento faz parte das Forças de Mobilização Popular, que é uma aliança de milícias xiitas que lutaram contra o Estado Islâmico e fazem parte das forças de segurança do Iraque. O primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Sudani, criticou o ataque como uma violação da soberania iraquiana. Em 2 de janeiro, a morte do vice-líder do Hamas, vice-líder da ala política do Hamas, Saleh al-Aruri, em bombardeio israelense a Beirute, ameaçou ampliar ainda mais o conflito no Oriente Médio. Nesta sexta-feira, o líder da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, Sheikh Hassan Nasrallah, faz o segundo pronunciamento desde o ataque que matou al-Haruri. Ele vocifera e ataca Israel, ele vociferou e atacou Israel no primeiro discurso, na quarta-feira ameaçou Israel com uma guerra sem limites nem regras, mas até agora evita uma guerra total. Na quinta-feira, 5 pessoas morreram em ataques israelenses no sul do Líbano, inclusive um comandante regional do Hezbollah. Vamos ver o que Nasrallah vai dizer nesta sexta-feira. O Hezbollah é um braço armado do Irã que está por trás de todas as milícias que atacam Israel e os Estados Unidos no Oriente Médio. Por isso, no primeiro momento, o atentado terrorista no Irã levantou suspeitas de que fosse uma ação israelense, embora seja totalmente diferente dos ataques de Israel ao Irã, que sempre visaram alvos específicos, especialmente cientistas nucleares. No Natal, Israel matou um general, que era oficial de ligação da Guarda Revolucionária Iraniana com o governo da Síria. O Israel usa o Hezbollah como uma força de reserva, como manipula a causa palestina, não deve jogar o Hezbollah numa guerra total, em que a milícia poderia ser destruída por Israel. Nas outras frentes de guerra, mais um palestino foi morto na Cisjordânia ocupada. Mais de 2.600 palestinos foram presos na Cisjordânia desde o início da guerra, mais de 10 vezes mais do que foram soltos na troca por reféns. A metade dos presos na Cisjordânia era militante do Hamas. Analistas militares dos Estados Unidos acreditam que para parar com os ataques no Mar Vermelho da milícia Houthi apoiada pelo Irã, ataques contra a navegação comercial, será necessário atacar os Houthis diretamente, outra ameaça de ampliar ainda mais a guerra no Oriente Médio. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.